Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos amados e ouvintes, nossa passagem por esse mundo é rápida, é momentânea e temporária. Então, devido ao pecado de nossos pais Adão e Eva, nós somos constantemente tentados pelo diabo. Ele quer que nós façamos a vontade da carne, ou seja, da nossa vontade, as nossas carências carnais. Então, a nossa natureza caída em Adão e Eva, nossos pais. Então, de lá para cá, nós temos desejos, essa cobiça, essa concupiscência, o desejo ardente de ter, possuir algo carnal para nossas vidas. Mas as nossas escolhas, vontades e desejos são maus diante de Deus. Deus quer que nós vivamos em espírito, em verdade, porque Deus é espírito. Amém? Então, o diabo, Satanás, é o tentador. Nós somos o tentado. Os prazeres carnais são as tentações, prazeres ilícitos que ele coloca em nossas mentes para que nós façamos, para que nós pegamos, para que nós nos alimentamos. Então, mediante as tentações, ele quer manter os homens, mulheres, almas deste mundo afastados, distantes, longe de Deus, eternamente para sempre. Então, se nós aceitarmos, vivermos segundo as vontades de Satanás, do diabo, nós estamos mortos espiritualmente, longe de Deus, condenados ao inferno, ao Hades. Isso ele fez no Jardim do Éden, paraíso, com nossos pais Adão e Eva. Eles cederam às tentações do diabo. Mas Deus, pelo seu infinito e grande amor para com a raça humana, almas, pessoas, colocou seu filho naquela cruz para morrer, o Cordeiro de Deus, para nos purificar de todo pecado e imundícia. Então, Jesus morreu na cruz. Mas isso não significa que nós estamos isentos de pecar. Não. O que acontece é que nós temos que lutar diariamente contra a nossa natureza caída em Adão, nossos pais, Adão e Eva. Então, ser cristão exige renúncia, abandono das coisas do mundo, carnais, aquelas que agradam a carne momentaneamente. Amém? Então, ser tentado não é pecado. Mas ceder, aceitar, pegar, se contentar, se alegrar e amar as tentações do mundo, prazeres carnais, isso sim é pecado. E isso pode fazer com que você morra e vá para o inferno, para o Hades. Então, nós estamos diariamente, constantemente, 24 horas por dia, a sermos tentados. Mas não aceitem as migalhas do diabo. O diabo quer emporcalhar vocês, manchar vocês com os pecados carnais. Os pecados carnais mancham no corpo, a alma, você. Porque, por exemplo, um homem e uma mulher com mais de adultério,
toma um banho, aquela água limpa o corpo, mas a sua alma diante de Deus está suja, manchada, nojenta, emporcalhada pelo pecado. Mas Jesus pode limpar essa sujeira que está na alma, que está impregnada na alma. Somente Jesus pode purificar, ou seja, limpar, regenerar, restaurar, libertar, curar, sarar e dar vida eterna para você novamente, mas somente por Jesus Cristo. Não existe outro, somente Ele pode fazer isso. Amém? Então vamos ter um versículo, amém? Vocês abram a palavra de Deus, livro do Tiago, apóstolo Tiago, amém? Capítulo 4, versículo 7, amém? Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vou ler de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como assim sujeitar a Deus? É aceitar, é acatar, é praticar o seu evangelho, a sua palavra. Amém? Está sobre submissão de Deus, ser submisso a Deus, ser sujeito a Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Que Deus venha guiar, dirigir, comandar a sua vida, não você. Quando você tenta dominar, controlar a sua vida, o diabo tem acesso, porque ele fez você cair no jardim do Éden. Então ele tem esse acesso à sua alma por meio do corpo. Ele pode influenciar você, oferecer você, conduzir vocês ao pecado, ao erro, à falha. Então, quando você está sobre o domínio, o controle de Deus, o diabo não tem acesso à sua vida para que o diabo venha matar a sua vida, a alma. Mas você você continuará a sofrer tentações, é normal. Mas quando você der as tentações, você não estará mais só. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, irá te ajudar, irá te fortalecer, irá te conduzir no caminho de Cristo Jesus. Amém? Caso você venha cair, se arrependa dos seus pecados. Amém? E você volte para Jesus. Novamente, o Espírito Santo te falará quando é pecado ou não. Ele nos convence do pecado. Então não siga as suas decisões, os seus caminhos, os seus desejos, a sua cobiça, não, que só vem morrer em você. E que o Espírito Santo venha reinar em sua vida, venha te guiar no caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? O diabo fugirá de você. Por quê? Porque o diabo não é onisciente, ele não sabe o que se passa em sua mente. Mas os demônios ficam 24 horas te vigiando. O diabo sabe muito bem de que você gosta, o que você quer, o que você deseja, baseado na sua vida na terra. Amém? Ele fica 24 horas te analisando, observando, amém? E esperando uma brecha para poder atacar você. Então, quando você cobiça uma mulher,
o diabo, como ele não é bobo, ele sabe automaticamente que você deseja sexo, prazer carnal. Então ele colocará você em caminhos que não são de Deus, que são falhos, que são pecaminosos. Por exemplo, adultério, fornicação, masturbação, pornografia. Ele faz isso, baseado nas suas observações, então ele fica te vigiando. Então resista contra isso como? Mediante a prática da palavra de Deus. Quando você é tentado, você recorre à palavra de Deus, o diabo tem que fugir de você. Porque ele foge? Porque ele é trevas, ele é escuridão, ele é negridão, ele é ruindade, malignidade, pecaminosidade, está nele. Então, se você estiver na palavra que é luz, que é vida, que é santa, que é sagrada, que é perfeita, que é verdadeiro, o diabo não pode suportar, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele odeia a verdade. Então quando você pratica a palavra de Deus, que é a verdade, o diabo tem que fugir de você, mas ele voltará e trará reforços, caso você venha estar alicerçado. Então, se mantenha continuamente na prática da palavra de Deus, para que você não venha ceder às tentações do diabo. Amém? Glória a Deus. Então você me pergunta assim: eu estou sendo tentado, está sendo muito difícil, está sendo muito forte. Amém? O que eu devo fazer mediante as tentações do diabo contra a minha alma? Teria como? Tem recursos? Sim. Amém? Como devo proceder? O que eu devo fazer? Como devo se comportar, me portar diante das tentações do diabo? Vamos ver como. Vamos ver uma pessoa que deixou para nós um grande ensinamento, como nós devemos lidar com as tentações, seladas, armas, estratégias, setas do diabo contra nossas almas. Vamos ver. Então, vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 4, em diante, diz assim, ao título, a tentação de Jesus. Amém? Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Espírito aqui é o Santo. Amém? Espírito de Deus. Para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Olha o que Jesus diz para ele. Serve para nós. Amém? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele, amém? Então o diabo o levou à cidade santa,
e colocou sobre o pináculo do templo, na ponta. Amém? E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus é homem, Deus. Amém? Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Então esse mundo aqui já está na mão do diabo. Amém? O diabo tem condições de oferecer para vocês coisas do mundo. No Evangelho de Lucas, fala que esse mundo foi entregue para ele. Então ele pode oferecer coisas que agradam a sua velha natureza, corrompida pelo pecado. Então Jesus diz que quando nós formos tentados, nós temos que usar a palavra, a Bíblia Sagrada, como defesa. Amém? Então nós não devemos se alegrar, se contentar com coisas somente do mundo, coisas materiais, físicas, mas nós precisamos das coisas espirituais. Se você estiver vivendo somente no mundo, para as coisas do mundo materiais, o diabo tem domínio, controle, influência e conseguirá persuadir você a cometer pecados, a ceder às tentações, e com isso você estará em pecado. E com isso, se você vier a falecer, a morrer, você irá imediatamente para onde? Não para lá, lá é o lugar de santo, mas para lá, que é o lugar de ímpio, de pecador. Então não aceite migalhas de Satanás. Ser tentado não é pecado, mas ceder, ou seja, abrir as mãos, aceitar, se alegrar, se contentar, amar, adorar as coisas do mundo é ceder às tentações. É pecado e você está em sujeira diante de Deus. E se você continuar nessa situação, o seu destino final é lá, inferno, Hades, um lugar de tormento eterno. Sofrerá lá de dia e de noite para todo sempre. Fuja do diabo, fuja das tentações, e ele irá deixar você, mas ele voltará com força total. Então, se santifique, ore, jejue, leia e pratique a palavra de Deus. Vá à igreja, tenha comunhão com Deus mediante as práticas da igreja, práticas que estão contidas na palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, as tentações estão aí. As tentações são
gostosas, atraentes, charmosas, brilhosas, mas pode fazer com que você viva eternamente distante, longe, afastada de Deus. Então, fuja das tentações do diabo. Queira agradar a Deus, como? Vivendo em espírito e em verdade. Viva para as coisas de Deus, que são eternas, que não passam, é para sempre. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Se você estiver sendo tentado, é um bom sinal. É um sinal que tem algo em você que interessa o diabo. Salvação. Ele quer roubar de você a salvação, te oferecendo pecado, tentações, prazeres carnais. Então estejam sobre a direção, a mão, a palavra de Deus, para você não cair em tentação, para que você não venha morrer, para que você não venha ir para o inferno, para o Hades, com lugar de tormento eterno. Fuja das tentações. Quando você for tentado, pratique a palavra e o diabo fugirá de vós. Jesus ensinou: viva das coisas espirituais, não somente de pão, ou seja, de coisas materiais, terrenas, mas sim de Deus, que são eternas. Amém? Então fuja das tentações. Caso contrário, inferno, Hades, para a sua alma, para sempre. Então fuja das tentações. Diga não, rejeite, não aceite, arranque, destrui, aniquile qualquer coisa na sua vida que está impedindo você de se chegar a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, se você está em pecado, se arrependa antes que seja tarde demais. Venha para Jesus. Se morrer nas tentações, se você ceder a elas, não tem salvação, tem condenação para você, sua alma no inferno. Então Deus te ama, Deus está te alertando. Não fique nas tentações. Não aceite as migalhas de Satanás, do diabo. Diga não. Escute, pratique a palavra de Deus para você não cair em tentações. Viva para Deus, viva para Jesus, mediante a prática da sua palavra, e o diabo fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e família. Amém? Glória a Deus.